Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar esse segundo vídeo falando das 5 competências da redação do Enem, tá? A segunda competência, pessoal, é uma das mais importantes das 5 e geralmente é que os alunos tendem a errar, tá? Ou tendem a não pontuar tanto. Por que eu digo isso? Essa competência, ela se divide em 3 aspectos muito importantes. Ela não é uma competência única, assim, que nem a competência de norma 1, que foi de norma culta, né, que foi o vídeo anterior que eu mencionei sobre essa competência se divide em 3 aspectos. Eu vou ler ela de forma clara e depois explico em seguida. Então ela diz assim, ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então percebam que se divide em 3 aspectos essa competência. Primeira parte, compreender a proposta, tá? Segunda parte, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema. 3, vocês precisam fazer um texto no tipo dissertativo argumentativo. Então percebam que eu tenho 3 coisas que eu preciso ter nessa competência para atingir os 200 pontos e tender aos 1000 pontos na minha redação. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aspecto, compreender a proposta. Vocês não podem tangenciar o tema, vocês não podem fugir do tema. Tangenciamento e fuga são 2 coisas diferentes. O tangenciamento é falar de algo muito próximo, mas não exatamente o que é pedido. Então, exemplo, eu posso falar de meio ambiente. O meio ambiente seria um tema maior, né? E posso falar sobre lixo. Então, assim, talvez estejam relacionados, mas foi pedido meio ambiente e não lixo. Ou foi, por exemplo, uma doença foi pedido e vocês falam sobre saúde. Então, assim, vocês podem tangenciar o tema, passar perto, né? Na matemática a gente tem um círculo, de tangenciamento é na ponta da circunferência. Então, assim, é vocês não baterem no centro desse círculo, mas na ponta. Então, por favor, pessoal, tenham muita atenção ao comando de texto, tá? Leiam um comando que é dado no dia de forma muito clara, palavra por palavra. Então, exemplo do ano passado, né? O comando da redação foi o seguinte, vou ler para vocês. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então vocês têm que falar sobre isso. Repitam essas palavras várias vezes. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu estou falando de desafios, eu estou falando de formação educacional de surdos no Brasil. Léo, tá ficando muito repetitivo. Sim, essa leitura tem que ser repetitiva e vocês têm que colocar ao longo do texto esse comando algumas vezes para evitar que vocês façam esse tangenciamento de tema. E obviamente, pessoal, a fuga de tema, né, é algo assim totalmente fora, né? O tangenciamento ele tende a ser um pouquinho menor, essa distância. Agora a fuga é falar totalmente algo, né, que não foi pedido. Então eu tô falando de surdos, vocês falam sobre formação de professores, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, tenham muito cuidado com o tangenciamento e fuga de tema. O segundo aspecto dessa competência, tá, que é um pouquinho maior, né, ela fala sobre aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. E, pessoal, isso é extremamente importante, tá? Vocês têm que trazer coisa de fora para o tema de vocês. Vocês têm que sair de uma redação de senso comum, que é algo que todo mundo fala. Vocês têm que se diferenciar, tá? Trazendo coisas de fora. E aí, pessoal, não tem muito o que fazer. Vocês têm que estudar, tá? Vocês têm que procurar coisas de fora. Vocês têm que ter ideias que possam trazer para o tema de vocês uma consistência de argumentação, uma densidade argumentativa. Então o que vocês podem trazer? Muitas coisas, né? História, citação de autores, de obras, textos, né? Pequenas narrações, vocês podem fazer comparações, vocês podem trazer um dado, vocês podem trazer uma pesquisa, vocês podem trazer muita coisa, tá? Mais uma coisa que eu tenho que pontuar na competência 3 é dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então vocês têm que escrever um texto dissertativo argumentativo. Vocês têm que falar, dissertar é isso, né? É discorrer, é falar sobre. Agora, não basta falar. Vocês têm que argumentar. Vocês têm que colocar a posição de vocês de forma clara. Vocês têm que defender uma tese, uma opinião forte sobre determinado tema. Então, pessoal, a competência 2, percebam que ela é um pouco mais longa, porque ela se divide em 3 aspectos. Vocês têm que dominar o texto dissertativo argumentativo, vocês têm que trazer coisa de fora para o texto de vocês, e vocês têm que compreender a proposta. Se divide em 3 aspectos. Eu vou ler o nível 5 dessa competência para a gente encerrar esse vídeo. Diz o seguinte: desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresenta um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então vocês têm que tomar como referência esse nível 200, não o nível de baixo. Então, desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente, repertório sociocultural produtivo e, obviamente, excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, apresentando uma tese com uma argumentação forte no desenvolvimento.
gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Te espero. Forte abraço.